Imagina só, você manda uma mensagem para alguém dizendo o pescador está pescando e a pessoa entende o pescador está pecando. Imagina só o problemão que você acabou de meter esse coitado desse pescador. Se você pensou, o Luiz ficou maluco, parou de falar francês e começou a falar bobagem no Instagram, então me segue, assiste essa história até o final para você entender a questão do acento na letra maiúscula no francês. Fala pessoal, eu sou o Luiz do Francês com Luiz, sejam bem-vindos a mais um Café com Luiz, onde a gente semanalmente aprende e entende um pouquinho mais de gramática, vocabulário e pronúncia do francês de forma bem prática e dinâmica. Hoje a gente vai entender o que eu quis dizer no começo quando eu falei do pescador que está pecando ou pescador que está pescando, e com isso a gente vai entender por que às vezes você vai ver letras maiúsculas no francês que não estão acentuadas quando na forma minúscula elas são. Isso é uma regra? Isso é um uso prático? Vamos entender de onde vem essa história toda. Vamos lá então por partes entender essa história toda. Para começar, você já deve ter visto por aí muitas vezes uma palavra em letra maiúscula no francês que não tem um acento, sendo que aquela mesma palavra com letra minúscula tem. Então você vê o verbo être, por exemplo, letra minúscula com acento circunflexo no E, quando ele está em letra maiúscula, quando ele começa uma frase, por exemplo, o être, o E maiúsculo do être, não está acentuado. Muita gente me pergunta, Luiz, isso é uma regra gramatical? Por que os franceses não põem acento na primeira letra quando ela é maiúscula numa frase, por exemplo? Isso não é uma regra gramatical, gente, isso não tem nada a ver com gramática, isso tem na verdade um motivo histórico e técnico, uma deficiência técnica do passado que acabou se refletindo no futuro. As máquinas de escrever antigas e a escrita à mão cursiva antigamente ela apresentava uma dificuldade na hora de você colocar uma letra um acento numa letra maiúscula, principalmente na parte técnica, nos materiais técnicos. Então, como a maioria das máquinas de escrever elas tinham origem em países anglo-saxões, de línguas anglo-saxãs, o inglês, por exemplo, as máquinas de escrever elas não tinham muitas vezes o suporte, elas não permitiam colocar uma letra maiúscula com acento. Então, as máquinas de escrever elas vinham com essa deficiência que obrigava as pessoas a escreverem as letras maiúsculas necessariamente sem acento. Ou colocar a letra maiúscula, o acento na letra maiúscula era muito difícil. Então se criou o hábito das máquinas de escrever de não colocar, e esse hábito ele acabou se enraizando. Hoje a gente vê que mesmo em escolas, mesmo em contextos mais técnicos ou até mesmo formais, a gente vê que as pessoas muitas vezes não colocam, quase nunca você vai ver a letra maiúscula no francês com acento. Então esse é o motivo histórico. O que isso acarreta no presente? Isso acarreta no nosso cotidiano de forma bem prática, a gente vê palavras que estão em letra maiúscula e não tem um acento que a gente sabe que teria normalmente. Vários pontos podem ser levantados sobre isso, que é muito interessante para nossa story de hoje, para nossa dica de hoje. Primeiro de tudo, muitas vezes a gente vai ver palavras e frases todas inteiras que mudam drasticamente de sentido quando eu estou usando os acentos ou não. Eu quero dar um exemplo para vocês agora.